Já faz um tempo já que eu não gravo pra esse canal. Eu tava pensando em dar uma repaginada nele assim, pra ficar algo mais prazeroso de eu gravar também. De meio que reformular e ressignificar esse conceito que eu tinha de gravar vídeo e conteúdos. Mas eu acabei de chegar em casa, acabei de voltar do trabalho, eu tô todo suado e com capa de chuva porque tava chovendo. E eu não me arrumei porque senão, se eu fosse parar pra me arrumar, eu ia perder o timing e o prazer de gravar. E eu já tava querendo gravar ontem, não gravei. Aí eu senti que se eu demorasse mais, eu ia desistir de gravar. Para de me morder, velho. Minha vida mudou bastante, assim, desde a última vez que eu gravei vídeo. Questão de hobbies e afazeres. E basicamente eu comecei a pintar. Pintar quadros é algo que está me fazendo muito bem e que eu tenho pego um apreço por fazer. E nesse vídeo eu vim mostrar os meus quadros para poder registrar e também para mostrar para vocês, deixar compartilhado aí todas as obras de artes que eu fiz até agora, belezinha? Eu ainda não pintei muitos, mas já é suficiente para pelo menos mostrar um pouquinho. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu vou explicar depois, é mesclar pintura em tela com artesanato, por assim dizer. Esse aqui foi meu primeiro quadro. Eu pintei ele, se eu não me engano, acho que foi em junho, maio, junho, mais ou menos. Ele é meio merda. Eu tinha feito não é o concept art, mas a minha ideia principal eu tinha feito no computador para poder me basear. E essa aí que vocês estão vendo, mas eu acabei não conseguindo replicar na tela. Então eu improvisei, tentei fazer uma paleta de cores aí. E foi algo mais experimental, por assim dizer. Era pra ser um rosto de perfil, acabou ficando meio abstrato. Mas esse foi meu primeiro quadro. Meu segundo quadro é este daqui. Eu também, assim como o primeiro, fiz no computador o concept para poder me basear. Esse aqui acabou saindo mais do jeito que eu imaginava, saiu como eu esperava, ficou bonitinho. Tentei brincar um pouco com a paleta de cores, mas também o laranja ficou meio ofuscado. Eu costumava pintar com tinta acrílica, mas eu me arrependi. E eu pretendo pintar com outros tipos de materiais mais pra diante. E esses dois quadros são pinturas mais tradicionais. Enquanto os outros três, eu tentei abordar um estilo que fosse mais minha marca registrada. O que foi, minha filha? Isso aqui é a Robin. Bom, esse aqui é basicamente o conceito do que eu venho falar pra vocês. Eu tentei mesclar moldes 3D com a tela, foi uma ideia que surgiu do nada na minha cabeça e eu resolvi colocá-la em prática. Primeiramente, eu fiz junto com a minha namorada esse quadro e a gente primeiro pintou a tela aleatoriamente e depois eu tirei um molde da mão dela e colei no quadro para poder ficar algo 3D e ficou muito bom. Ficou bem do jeito que eu imaginava e eu fiquei muito feliz. Antes desse, eu tinha feito um outro que tá aparecendo aí na tela pra vocês, mas não tá comigo porque eu dei de presente pra ela. Mas é no mesmo estilo desse aqui que eu tô mostrando agora. E o último é esse daqui. Mais pra frente eu pretendo abordar um pouco mais sobre arte aqui. Mas esse aqui acho que foi o quadro mais profundo que eu fiz até agora. E ele já deu bastante trabalho pra fazer pelo fato de eu ter que ter rasgado a tela e ainda mais trabalho pra poder pendurá-lo na parede. Mas dessa vez eu tirei o molde das minhas mãos. Basicamente eu faço isso com alginato, que é o material que é usado para tirar molde de dente no dentista, sabe? Que tem gosto de tutti-frutti. Eu uso esse material e gesso. Eu mergulho minha mão no alginato, espero 5 minutos, espero secar, tiro e mergulho o gesso para poder ficar esses moldes aqui. E esse quadro aqui, como eu falei, deu bastante trabalho, acabou descolando. Mas se você for olhar de longe, é um bom trabalho, por assim dizer, eu pelo menos acho.
E eu pretendo fazer mais nessa estética de... Eu ia dizer interatividade, mas não sei se é essa palavra. Questão de interagir com o quadro, sabe? Porque o outro não necessariamente. Eu só colei e pronto. Esse aqui eu tive que rasgar e colado por trás. Pretendo fazer mais desse estilo pela frente. E basicamente esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem mais simples, porém o pessoal tava com bastante vontade de gravá-lo. E mais pra frente eu pretendo gravar outros projetos aí, por assim dizer. Outros materiais, mostrando mais sobre minhas coisas, falando mais sobre minhas ideias, sobre as coisas que eu estudo no meu dia a dia, na minha faculdade. Ainda pretendo falar mais sobre filmes, mas isso aí a gente vai pensando mais pra frente, não precisa ser tão ansioso, né, nesse quesito. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido, se inscrevam, dê like, compartilhem e tchau!